foi pro externo. Compartilhe nas suas redes sociais com todos os grupos que você tem. Bom dia, recomeçando, houve um... e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um domingo muito especial, um domingo de Páscoa. Possam participar desse culto. Por saúde, por família. Enviando a nossa equipe de comunicação, nos informando aqui, e no momento oportuno nós estaremos lendo esses pedidos aqui para que nós façamos aqui uma oração pedindo que Deus interceda por todos esses pedidos e que você aí também de sua casa
possa interceder, não somente hoje, mas lembrar desses pedidos durante toda a semana. Vamos iniciar então este culto, irmãos, com uma oração, e eu peço que você aí da sua casa participe, feche seus olhos, ore a Deus conosco também aqui neste momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, porque mesmo diante de todos os acontecimentos, o Senhor nos permite reunirmos em Teu nome para louvar e bendizer o Teu santo nome onde quer que nós estejamos. Muito obrigado, ó Pai, pela tecnologia, por todas essas oportunidades que nós temos de usar em favor, Senhor Deus, das coisas do Teu reino. Abençoe, Senhor Deus, a cada pessoa que nos assiste neste momento. Tu sabes, ó Pai, o que vai no coração de cada uma delas. Supre, Senhor Deus, todas as suas necessidades. Acalma, dá a eles, ó Pai, a esperança. Não a esperança que nós podemos dar, mas a esperança que só Tu podes dar. A esperança que, para a gente, a melhor é a que comemoramos hoje, a ressurreição do Seu Filho Jesus. Muito obrigado por este dia. Abençoa-nos e dirige neste culto, Senhor Deus. É o que pedimos, já agradecidos no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, vamos iniciar cantando. Vou convidar a irmã Lindalva para nos dirigir nesses momentos. E você aí de sua casa, levante-se, bata a palma, interaja, participe também cantando louvores ao nosso Deus. Felizes por estarmos na presença do Senhor, e nós estaremos louvando a Jesus Cristo que ressuscitou, pois a presença dele no nosso viver enche de alegria o nosso coração. Então louvemos ao Senhor que ressuscitou, que se importou conosco, enchendo o nosso coração de alegria. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Jesus, em Tua presença, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. No início eras a palavra, com Deus
Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Cremos no teu poder, Senhor. Cremos que és invencível. Cremos que és inigualável. Cremos que reinarás para sempre. E é em teu nome que estamos aqui celebrando este dia. Dia que o teu Filho ressuscitou. Por isso nós louvamos e engrandecemos esse nome
nome maravilhoso, que é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Amém. Amém. Irmãos, agora nós vamos fazer a leitura em conjunto, que encontra-se aqui projetado. Os irmãos vão ler juntos conosco aqui também. Essa leitura encontra-se em Salmos 16, versículo 11, e também em Isaías 12, versículos 3 e 4. Então peço aos irmãos aí em sua casa que leiam também, leiam em alta voz, leiam juntos com todos nós aqui também aqui presentes. Vamos lá, o versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Portanto, com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão excelso é o seu nome. Amém? Irmãos, nesse momento, nossa igreja, ela separa para que nós possamos lembrar da fidelidade a Deus, momento em que nós aqui, quando reunidos, nós dedicamos nossas ofertas, nossos dízimos e também as ofertas para o celeiro do amor, em gêneros alimentícios. Não diferente agora, nós também faremos esse momento, porém, de uma forma especial. Você aí da sua casa, é um momento de dedicação. Então, além de suas ofertas, você pode usar os canais que estão aqui projetados aqui atrás, sobre as contribuições, as diversas formas que você pode fazer a sua contribuição, mas você também pode estar dedicando a sua vida neste momento a Deus, colocando-a diante de Deus para que Deus possa usá-la de acordo com o seu querer, usá-la para a sua obra. Então os irmãos podem estar enviando os seus dízimos, as suas ofertas para a construção, as suas ofertas de missões. Devemos lembrar que nós estamos em campanhas de missões mundiais. Então você deve separar também, mostrar a sua fidelidade a Deus e neste serviço missionário, que os missionários, assim como nós, também estão enfrentando problemas nos campos. Temos recebido diversos pedidos de orações por missionários, por pessoas que estão ligadas às direções, às juntas de missões. Devemos lembrar aqui do pastor Sócrates, né? Que também tem se recuperado, também é motivo de orações e de agradecimento a Deus, e que ele possa continuar interagindo. Vamos falar mais disso também na frente. E você que tem o gênero alimentício, ou não consegue usar o canal de transferência via bancária, pode também ligar aqui para a igreja, usar o canal, o contato telefônico também, a Raquel. Você pode acionar a Raquel e ela vai estar enviando as pessoas para irem em sua casa buscar os gêneros alimentícios e também sua oferta. A Raquel estará aqui também na igreja, segundas, quartas e sextas. Qual o horário, Raquel? De 8 às 18. Então, se você puder passar aqui, puder deixar aqui também, é uma forma de você fazer a sua contribuição. Lembrando que as nossas campanhas para o Celeiro do Amor têm tomado um foco mais forte neste momento, porque nós estamos visando que, neste momento, muitas pessoas que já estão desempregadas ou estão com sua renda reduzida, estarão precisando de uma ajuda maior da igreja. Então, vamos ser solidários, vamos agir como cristãos e ajudar essas pessoas, esses irmãos que necessitam também. Então, traga a sua oferta, faça a sua oferta da forma que você achar melhor. Lembrando que para Deus não importa o valor, importa a sua ação. Para Deus o pouco é muito. Então, eu vou chamar, lembrando também, aqui há um aviso, que nas nossas ofertas do Celeiro do Amor, pede-se que os irmãos lembrem, tem trazido muitos gêneros alimentícios, mas também que lembrem de materiais de limpeza e higiene, né? Pasta de dente, sabonetes, né? Álcool, né? Se puderem também álcool gel, álcool, para que as pessoas, papel higiênico, né? Todas essas coisas que são úteis para esse momento, para essas pessoas também. Vou chamar de novo a irmã Lindalva para que nós possamos fazer agora o
canto do Inário Cristão, número 319, Agora Estou Contente. Eu vou ler aqui para os irmãos as duas últimas frases da terceira estrofe. Desejo só aqui viver, de um modo que lhe dê prazer. Nós pensemos a quem nós devemos prazer nesse mundo, agradecer a Deus e viver para Ele. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto salvo tem, eterna paz no Salvador, por desfrutar o seu amor. Vivo feliz com Cristo, Ele me satisfaz, com esse amor do Redentor. Agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. E mais feliz então serei ao ver a glória do meu Rei. Vivo feliz com Cristo, Ele me satisfaz, com esse amor do Redentor. Agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, onde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver, de um modo que lhe dê prazer. Vivo feliz com Cristo, Ele me satisfaz, com esse amor do Redentor. Agora estou contente, agora estou contente. Amém, Senhor. Todos contentes com Cristo, amém? Vamos agora, meus irmãos, ao momento de interação. É aquele momento onde nós falamos no início, que você tem a oportunidade de enviar os seus pedidos. Vou ler alguns pedidos aqui que chegaram. Você pode continuar mandando seus pedidos. Ao final, o pastor vai lembrar de alguns outros pedidos que não chegaram até este momento. Rosângela Rangel, irmã de nossa igreja, pede pela família. Ela e a irmã Irene, assíduas em nossa EBD, estão sentindo muita falta. Irmã Rosângela, irmã Irene, um forte abraço. Rita Vital pede por seus filhos e em especial por Tiago. Rita, estaremos orando também por Tiago. Zuleide pede pelo pastor Sócrates, esposa e filhas. E também por Márcia, nora da vizinha dela, que também está com Covid. Anique Regley, pedido de oração por mim e meu esposo Abel, que estamos em isolamento, pois fomos acometidos com o corona. Que Jesus traga a cura ao seu lar. Anique Regley deve ser filha do pastor Regley, não tenho certeza, ou parente. Um abraço, nós estaremos orando também por vocês. Raquel Elizabeth pede oração pela nossa irmã Emília, querida irmã Emília, que fará 90 anos nessa próxima quarta-feira. Irmãos, lembrem das suas orações por irmã Emília. Quem puder, ligue, felicite ela neste dia. Eronete pede oração por um vizinho da irmã Emília, que surtou, e por 3 rapazes na rua que estão com corona. Estejamos lembrando isso tudo aqui em Mesquita, irmãos. Estejamos lembrando desses irmãos, dessas pessoas que estão sendo lembradas. Andresa Monsores, também irmã de nossa igreja, agradece a Deus por estar protegendo desse vírus. Amém. Devemos agradecer a Deus também pela proteção.
Cleide Prado, peço oração por minha família, filhos, netos e maridos. Rosana Crivelo, irmã também de nossa igreja, esposa do irmão Antero, agradece a Deus por mais um ano de vida do irmão Paulo, completando hoje. Joenice pede por Daniel, sobrinho do esposo dela, o Márcio. Parabéns ao irmão Paulo e também lembremos do Daniel, sobrinho do Márcio, esposo da irmã Joenice. Lúcia Volotão pede por sua filha, Márcia, que trabalha na área de saúde, e também por toda a sua família. E Denise, irmã de nossa igreja, também pede por sua família. Lembremos também, irmãos, de todos os profissionais que estão no fronte, principalmente aqueles profissionais que estão tratando das pessoas, os profissionais ligados à área de saúde, não somente aos médicos e enfermeiros, mas aos maqueiros, aquelas pessoas que estão atendendo, fazendo o primeiro atendimento, a todos aqueles que estão ali, não estão abdicando de estar ali exercendo a sua profissão em prol da saúde de todos nós. Também daqueles profissionais que estão indo, mantendo que a luz, o telefone, a internet, o gás chegue às nossas casas. E a tantos outros serviços essenciais, como mercados, farmácias. Lembremos, temos muitas pessoas ligadas a nós que estão trabalhando neste momento. Então, que nós obedeçamos às recomendações, nos recolhemos, mas quando possível, né? E quando necessário que as pessoas tenham que trabalhar, que nós estejamos lembrando desses irmãos. E para este momento, eu vou chamar o irmão Antero, que se dirija a este microfone aqui e nos dirija a Deus em oração por todos esses pedidos e agradecimento a Deus por sua infinita graça e proteção sobre nossas vidas. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai eterno, nossas vidas, agradecidos estamos, ó Pai, pela oportunidade, neste domingo de Páscoa, adoramos a Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. Senhor, lhe pedimos agora, Deus, num momento especial, que o Senhor possa estar, ó Deus, diretamente à vida daqueles, ó Pai, que precisam do Seu socorro, da Sua segurança. As pessoas que trabalham na área de saúde, Senhor, que estão combatendo, ó Deus, aqueles que já estão acamados. O Senhor possa estar protegendo aos médicos, enfermeiros, todos aqueles que têm contato direto com as pessoas que já estão doentes, que o Senhor já está tratando, ó Pai. O Senhor possa ter, ó Deus, um carinho especial para esses combatentes, ó Pai, que estão na linha de frente. Que o Senhor possa estar protegendo a cada um conforme a sua vontade, Senhor. Todos nós, é verdade, precisamos da Tua proteção neste momento. Então, nos fortaleça, ó Pai, principalmente aqueles que estão em fator de risco. As pessoas que já têm sua saúde debilitada, aos nossos idosos, que o Senhor possa, Deus, estar confortando a cada um. Aqueles que estão, ó Deus, acamados, aqueles que estão, ó Deus, em depressão, ó Pai, por causa disso tudo. Encoraja-nos nos nossos corações, Senhor. Não nos deixamos esmorecer na fé, porque temos ao Senhor do nosso lado a todos os momentos. Por isso confiamos em Ti, ó Deus, nesse dia tão especial, onde o Senhor, ó Deus, nos entregou o Seu Filho, para que nesse mundo vivesse, para que nesse mundo abençoasse, para que nesse mundo morresse e principalmente ressuscitaste, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada pedido feito aqui através da internet. Todos aqueles aqui que o nosso irmão Janilson mencionou e vários outros que estão em nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Pai, com alegria e na certeza, Deus, que cremos na resposta do Senhor em cada pedido desse. Pois o Senhor é o único Deus em que podemos confiar em tudo que pedimos e o Senhor nos dará a resposta, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da salvação e é o Deus da resposta em nossas vidas. Abençoe esses irmãos que estão aqui na direção desse culto, abençoe o nosso pastor que trará a palavra, ó Deus, para nossas vidas, que faça com que essa palavra nos alimente, nos fortifique e principalmente pratiquemos ela em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, eu convido o pastor Renato a tomar lugar aqui à frente. Ele irá nos trazer a mensagem de Deus para os nossos corações. Irmão Renato, pastor Renato, Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Com alegria, a gente chega até a sua casa, nesse dia tão especial, em que a gente pode celebrar a Páscoa,
nosso coração está contente, porque Jesus um dia morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia, como diz a palavra, ressuscitou dentre os mortos. E não apenas ressuscitou para si, mas ressuscitou para todos nós, de tal forma que a gente pode afirmar: a morte foi vencida pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E por isso nós temos a certeza de que quando o nosso coração parar de bater aqui, a gente também vai estar com Ele para todo sempre, e isso é nosso motivo de alegria para a caminhada, isso dá sentido à nossa vida. Nós vamos ler a palavra de Deus, e em seguida eu quero passar a palavra ao diácono Valdir Belisário. Ele vai cantar, né? Hoje, culto de Páscoa, a gente está repleto de música, e a gente quer realmente cantar louvores ao Senhor pela bênção da Páscoa de Cristo em nosso coração. Eu convido você a abrir no Evangelho de João, capítulo 20, vamos ler o verso 19 a 22. João 20, 19 a 22, na minha Bíblia diz assim: naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem ao Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Hoje vamos meditar sobre Jesus e os desorientados. Antes disso, louvemos ao Senhor com o diácono Valdir. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder ficou, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu.
faz lembrar aquela saudação dos cristãos russos. Eles costumam se encontrar e quando se encontram, eles dizem: Cristo ressuscitou. E o outro responde: em verdade, Cristo ressuscitou. Aleluia. Obrigado, irmão Valdir, por essa inspiração musical que nos fez lembrar em música da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu quero lembrar a vocês que nós tínhamos planejado neste domingo de Páscoa realizar aqui uma ceia. Tínhamos pensado em bem cedinho, 6 da manhã, pensamos junto com os ministros essas coisas, cantata, mas esse confinamento jogou um balde de água fria, mas é só um balde, tá? Então, daqui a pouquinho, quando tudo isso passar, a gente vai poder reunir de novo, vai poder celebrar a ceia da Páscoa, ainda que fora da data da Páscoa, a cantata também, tudo isso a gente vai ter. Bom, tem gente perguntando por que a gente não celebra a ceia online, né? Tem algumas igrejas aí, inclusive batistas, fazendo isso, mas nós reunimos com a diretoria da igreja e entendemos que não era motivo para isso. A ceia para nós, como sabemos, é um memorial, nós lembramos do sacrifício de Cristo e fazemos isso quando estamos reunidos, né? E nós não estamos reunidos fisicamente. Por conta disso, entendemos que não é momento de celebrar a ceia dessa forma virtual, ok? Porque isso tem outras implicações teológicas que podem complicar. Eu já soube, inclusive, de uma igreja que realizou batismo virtual, veja você, né? E, enfim, há muitas outras implicações. Nós entendemos como igreja aqui, diretoria, que não deveríamos celebrar a ceia nesse tempo, mas fica guardadinho, quando a gente puder reunir de novo, aí então a gente vai celebrar tantas ceias quantas quisermos fazê-lo. Muito bem, vamos olhar para o texto, vamos estudar a palavra de Deus. Jesus e os desorientados. Os tempos são difíceis, irmãos. Ficar dentro de casa não é tarefa fácil, não. Esse problema que nós estamos enfrentando tem a ver, como já disse, com saúde e com economia. Uma pandemia com implicações políticas. E a gente, de verdade, não sabe a quem ouvir. E se ficar ouvindo muito o que os meios de comunicação falam, aí que a gente fica desorientado de vez, né? Por exemplo, se você ouvir alguém comentando sobre a economia, sobre o desemprego, aí você pensa e já diz para si mesmo: vamos voltar para o trabalho. Se você ouvir alguém ligado à saúde, ouvir, por exemplo, notícias da Itália, notícias da Espanha, dos Estados Unidos, você pensa assim: não, vamos ficar dentro de casa. E no meio dessa batalha de discursos, para piorar a situação, ainda tem aqueles que ficam inventando histórias mentirosas, as chamadas fake news. E nessa batalha de falas, de vídeos, de coisas editadas para lá e para cá, é fácil a gente ficar perturbado, ficar desorientado. Ainda mais quando alguém defende uma determinada posição, uma ideia, um outro que é contrário à ideia, ataca as pessoas, e a gente já vê relacionamentos sendo contaminados. Já não se consegue discordar da ideia, é necessário odiar a pessoa. É o que a gente tem visto acontecer, inclusive dentro de famílias. Bom, é verdade, as pessoas estão desorientadas, sem direção, sem rumo, desnorteadas, perturbadas. Isso significa desorientação. Olhando para o texto, a gente vê os discípulos reunidos ali no cenáculo, também vivendo um momento de desorientação. Era um momento difícil, eles não sabiam explicar muita coisa, eles estavam desorientados, porque, vejam o contexto,
Madalena tinha ido ao púlpito, ao sepulcro. Chegando lá no sepulcro, ela viu que o sepulcro estava aberto. E então correu para avisar e depois voltou. Mas avisou, João e Pedro foram correndo para lá. Chegaram lá, viram que o túmulo realmente estava aberto. Eles entraram, mas não viram o corpo do Senhor Jesus. Parece que João, ali no verso 8 desse mesmo capítulo, foi o primeiro que viu e creu. Mas a gente não sabe até que ponto é esse crer. E agora o que a gente vê aqui no texto é que os discípulos estão no meio de um problema. Viram que Jesus morreu. Ouviram uma mulher que veio do túmulo dizendo que ele estava aberto. Foram até lá e viram que ela falou a verdade. Lá no túmulo estão os panos. Lá no túmulo estão os lenços que cobriram o corpo, mas eles não viram o corpo. Tudo isso aconteceu na manhã de domingo. Agora, os discípulos estão reunidos, é tarde. O texto começa dizendo isso, naquele mesmo domingo, à tarde. À tarde, desorientados, confusos, eles não tinham visto Cristo ressurreto, ali totalmente mergulhados em perguntas sem resposta. Certamente os discípulos estavam em oração, estavam meditando nas Escrituras, e por mais que fizessem isso, eles não estavam em paz. O texto vai dizer que eles estavam de portas trancadas com medo dos líderes judeus. E é aí que Jesus entra no lugar onde eles estão reunidos. Entra para mudar a história da vida daqueles homens. Entra para mudar o mundo daqueles homens. Entra para mudar não apenas o mundo deles, entra para mudar o mundo inteiro e dar direção às pessoas para viver. Até aquela tarde, a gente vê os discípulos sem orientação, tinham perdido o rumo, estavam desnorteados, perturbados, embaraçados, enlouquecidos, quem sabe, endoidecidos. Há muita gente vivendo esse tempo de coronavírus desorientada também, desorientada da vida, não sabe a quem ouve, não sabe como interpreta, não sabe o que fazer, sai, fica em casa. Há gente que não sabe o que fazer da própria vida. Tem gente que tinha expectativas na vida que foram desmoronadas por causa desse confinamento. Há muita gente assim na vida, não apenas por causa do coronavírus. Acredita em Jesus, tem uma dose de fé, mas também tem um monte de dúvidas. Sabe de algumas coisas acerca da sua vida, mas não entende o que está por trás da vida, por trás dos fatos da vida. E para piorar, gente que não sabe que seu mundo pode ser mudado. Gente que não sabe que seu mundo pode ter orientação da parte de Deus para viver. São estes que vivem trancados, às vezes não dentro de uma casa, mas trancados dentro de si, com medo, e não sabem que seu mundo pode mudar. Não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não sabem que medida tomar na vida, estão não apenas numa encruzilhada, estão num beco sem saída. Os discípulos de Jesus tinham muitas expectativas que não se cumpriram, tal como tem acontecido hoje. Gente que sem rumo, não dorme à noite, passa olhando para o teto, minuto a minuto, vê o relógio mudar os seus dígitos, os seus ponteiros, e não consegue conciliar o sono, porque a vida não tem rumo, vive trancado, vive com medo, vive sem perspectiva, vive sem direção, vive desorientado. Jesus chegou aos desorientados, e é sobre isso que eu quero meditar nessa manhã, em 4 perguntas, de quando Jesus chega aos desorientados. A primeira pergunta é a seguinte: o que causa
a desorientação. Por que as pessoas se sentem desorientadas muitas vezes? Primeiro, porque elas têm suas expectativas frustradas. Muitas vezes nós planejamos, sonhamos, orientamos a própria vida em planos, mas eles se frustram, não acontecem. Parece que a vida não sorriu para a gente, e então os nossos sonhos desmoronam, não estão confirmados, e nós ficamos desorientados, porque as expectativas foram frustradas. Vejam se não é isso que que acontece com os discípulos. Lucas capítulo 24, o verso 19, diz assim: "O que foi?", perguntou ele. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram." E olha o verso 21. "E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel." A esperança daqueles homens tinha se esvaído. E quando as expectativas são frustradas, as pessoas ficam sem orientação. A gente vive numa sociedade muito competitiva. Exige-se muito de todos, o tempo todo. Eu encontro, por exemplo, pais e avós que, quando me encontram, ficam tentando dar para mim o currículo do filho ou do neto. "Ah, esse aqui faz isso. E meu filho, ele tá aqui, conseguiu. E vai." E joga-se muitas vezes uma carga emocional em cima dos filhos e dos netos, coisas para as quais eles não foram criados para ser. E aí vem um peso. Então é necessário ter cuidado com expectativas desse mundo competitivo que a gente vive, fazendo comparações. Às vezes são ambições legítimas e às vezes não são. E aí essas expectativas frustradas podem causar frustração. Mas outra causa para a desorientação não é apenas a expectativa frustrada, mas também o medo. O capítulo que lemos aqui diz: eles estavam em portas trancadas com medo dos líderes judeus. Os discípulos certamente lembravam das palavras de Jesus em João 15, que dizia mais ou menos o seguinte: olha, se eles vão fazer isso comigo, o que não vão fazer com vocês? Certamente eles estavam atemorizados, lembrando do que Jesus tinha dito pouco tempo antes: olha, eles vão fazer comigo isso, vão fazer com vocês também. Eles estão com medo. E o medo causa desorientação. As fases do medo são estudadas por especialistas. Começa com insegurança, com irritabilidade e termina com fechamento. É interessante, nesse tempo de confinamento é fácil encontrar gente irritada. A gente se irrita com facilidade dentro de casa, trancado. Os discípulos, certamente de portas trancadas e com medo, estavam desorientados, irritados. Eles tinham apostado tudo no Senhor Jesus e a esperança deles tinha morrido. Jesus tinha dito que ia ressuscitar, mas onde está? A gente não viu. O corpo não estava lá. Será que roubaram o corpo? As mulheres disseram ter visto anjos, mas nós podemos pensar: essas mulheres estão delirando. Elas choraram muito com tudo o que aconteceu. Um disse que ele ressuscitou, mas nós não sabemos. A gente não pode sair de casa, porque a nossa vida está em risco. Fizeram aquilo com o Senhor, podem fazer conosco. O medo deixa a gente desorientado. E a gente pode ficar sem saber o que fazer da vida, sem norte, por conta do medo. Se você é desses que nunca se sentiu desorientado, então parabéns. Eu queria aprender com você como é que vive assim. Às vezes o medo
e as frustrações, as expectativas frustradas causam realmente desorientação. Eu vou para a segunda pergunta. Se a primeira foi o que causa a desorientação, a segunda é o que a desorientação causa. Causa paralisia. Os discípulos estavam trancados, parados, sem saber o próximo passo a dar. Certa vez pediram um pastor para ajudar alguém que estava há 6 anos trancado dentro de um quarto. O pastor foi até lá e, quando viu a situação, disse: eu não posso com isso, chama um terapeuta, chama alguém especializado para tratar disso. A desorientação paralisa as pessoas. Há situações na vida que a gente se sente desorientado mesmo, e aí para. Eu tenho ouvido muitas mães e pais me perguntarem: pastor, o que eu faço com o meu filho? Ele rouba as coisas de dentro de casa para comprar drogas. O que eu faço? Não é fácil. Diante da desorientação, a gente para. E mesmo um pastor, às vezes, fica sem resposta, sem ter o que dizer. Conta-se que há um tipo de cobra que hipnotiza o passarinho e que vai se aproximando dele, mas o passarinho hipnotizado só consegue piar pedindo socorro. E pia, pede socorro, mas ele não consegue sair. Ele está encantado, ele está hipnotizado, e a serpente que o hipnotizou vai abocanhá-lo. Mas se alguém jogar uma pedra, então quebra o encanto e o passarinho consegue fugir. A desorientação causa paralisia. A desorientação também produz uma incapacidade de relacionamentos positivos. Lá no texto de Lucas, os discípulos, ao ouvirem as mulheres contarem que Jesus tinha ressuscitado, eles usam uma expressão muito interessante. Diz que eles disseram assim: essas mulheres estão loucas, elas tiveram um desvario, uma histeria. Ou seja, o relacionamento que antes entre elas e os discípulos era tão próximo, agora está afetado. E quantas vezes a gente tenta dizer para as pessoas que estão desorientadas como seguir, como se aproximar de Deus, como ter a orientação na vida, e as pessoas diziam assim: vem você com esse negócio de orar, de ler a Bíblia, não me venha com isso, isso aí não tem substância, eu quero uma coisa mais profunda. Recusam, gente que recusa boas notícias. A Bíblia conta a história de Raquel, e poeticamente diz que Raquel chorava seus filhos e não se deixava ser consolada. É gente trancada, gente desorientada, gente que perde a confiança, gente que recusa uma mão estendida, gente que não consegue se sentir abraçado por quem quer ajudar. É a incapacidade de relacionamentos positivos diante da desorientação. Terceira pergunta. Eu já tentei responder o que causa a desorientação, responder o que a desorientação causa, mas agora eu quero responder como que a desorientação cessa. O texto diz que Jesus chegou no meio deles, pôs-se no meio e disse: a paz esteja com vocês. Paz, Shalom. Isso é a graça de Deus que nos alcança em Cristo Jesus. Jesus não quer ver os seus desorientados. Jesus quer que os seus tenham norte. Jesus quer que os seus o recebam. Jesus não quer ver os seus trancafiados numa porta. Não há limites para aqueles que esperam em Jesus. Muitas vezes não é a situação e os outros, mas as barreiras que as próprias pessoas levantam e ali se enfurnam para viverem em desorientação.
gente que fica duvidando: e se eu vacilar? Eu já aceitei Jesus, mas e se eu perder minha fé? E se eu não me mantiver firme? Eu queria algo mais profundo, e você vem falar desse negócio de orar, ler a Bíblia, entregar a vida para Jesus. Isso é coisa muito simples. Sabe o que Jesus faz no texto? Ele chega, a paz esteja com vocês, e então Jesus mostra as suas credenciais. Ele mostra as chagas nas mãos e no seu lado, e a Bíblia diz que nessa hora os discípulos se alegram, porque eles veem Jesus mostrando suas credenciais. A quem você segue? Quem orienta a sua vida? Quem dá norte aos seus passos? Quem dá norte aos seus passos tem credenciais? Quem dá norte aos seus passos mostra suas credenciais para você? Eu acho interessante que às vezes encontro gente que diz assim: eu sigo o horóscopo, eu sou esotérico, eu sigo fulano de tal, eu sigo o Dalai Lama, eu sigo esse, eu sigo aquele. Tem credenciais? Jesus mostra suas credenciais. Ele é digno de confiança, porque ele tem credenciais. É interessante que, se você seguir lendo no texto, você vai ver que Tomé não estava presente. Num outro momento, uma semana depois, Jesus se apresenta de novo do mesmo jeito. Agora Tomé está, e quando Tomé está, Jesus faz exatamente a mesma coisa. Olha aqui, Tomé, você não disse que se não visse? Olha aqui, Tomé, toca aqui, vê aqui. Jesus mostra suas credenciais para ser crido. Então, a desorientação cessa quando Jesus chega. Jesus chega e mostra suas credenciais. Para ter orientação na vida é necessário olhar para a cruz, olhar para o crucificado, olhar para as marcas do Calvário. Somente assim a gente consegue ter a esperança e a confiança para viver nessa vida. Mas também a desorientação cessa quando Jesus oferece sua paz. Ele chegou e a palavra que usou foi shalom. Um culto anterior eu falei que esse shalom significa completude, algo sem nenhuma quebra, sem nenhuma rachadura. Shalom é mais do que paz. Shalom é uma vida completa, uma vida plena. É essa que Jesus pode dar. A desorientação cessa quando Jesus chega e oferece o seu shalom. Eu disse que uma filósofa alemã cunhou a expressão nadez. Nadez é uma cultura que impera em nosso meio, de gente que vive do nada, gente que vive na superficialidade, é gente que gosta de BBB, é gente que gosta de fofoca sobre as celebridades, gente que vive de futilidades, de mediocridades, gente que passa 24 horas do dia diante da televisão, onde só tem banalidade e futilidade. É gente que gosta de nadez. Shalom, se vocês me permitem, é o contrário disso. Shalom é tudez. Se é que essa palavra existe, se não tem, a gente inventa agora. Tudez. Tudez não é alto astral, mas é uma completude da obra de Cristo na vida da gente. A desorientação cessa quando Cristo é nosso tudo, quando sua presença nos profere shalom, que enche o coração e que completa a vida. Com Cristo a vida tem rumo, com Cristo a vida tem segurança, com Cristo o medo se vai. E por fim, a quarta pergunta que quero responder é: o que acontece quando a desorientação cessa? O texto vai diz que os discípulos se alegraram. Eles viram
quando Jesus tinha mudado o ambiente na casa de Marta e Maria, quando seu irmão Lázaro tinha morrido. Jesus chegou e mudou o ambiente. Eles viram que Jesus mudou a história da viúva de Naim, que estava levando seu filho para o sepultamento. Eles viram que Jesus mudou o ambiente na vida e na casa de Zaqueu. Eles viram que Jesus tinha mudado a vida de leprosos, de cegos. Eles viram que Jesus mudou o destino da vida de um ladrão na cruz, aquele que foi colocado à sua direita, dizendo para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sim, os discípulos sabem, conhecem um Jesus que é capaz de destilar alegria no coração. Eles conhecem um Jesus que muda os ambientes. Eles conhecem um Jesus em que a presença dele transforma. Um Jesus de tudez na vida das pessoas que nele creem. Mas é necessário deixar Jesus entrar. É necessário abrir a porta para que ele adentre e promova o seu shalom, o seu tudez na vida daqueles que o recebem. E por fim, o que acontece quando a desorientação cessa? Os discípulos mudaram. Essa é a segunda coisa. Além da alegria, a vida muda. Interessante que o texto vai dizer, eles estão com medo. E se você seguir lendo, o verso 29 vai dizer: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Jesus vai dizer que quem o recebe deixa de medo e passa a ter uma vida bem-aventurada. Essa palavra bem-aventurado no original significa ashrei, é uma caminhada em marcha, é aquela caminhada de um pelotão militar. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bem diferente de quem está com medo. Quem está com medo está trancafiado. Quem está com medo está escondido. Quem está com medo vê ameaça em todo lugar. Mas quem marcha, ashrei, é bem-aventurado. A vida muda quando Jesus chega. E dali o texto vai dizer que eles são enviados para anunciar ao mundo inteiro. Assim como eu fui enviado, eu envio vocês. Jesus vai dizer: vocês são bem-aventurados agora, porque vocês são aqueles que hão de proclamar o evangelho a quem não conhece. Vocês vão pregar, os pecados vão ser perdoados. É assim que o texto termina, cheio da esperança, cheio da presença do Senhor através do sopro do Espírito Santo sobre a vida deles. Você está desorientado? Cristo tem rumo para você. Você está com medo? Sua porta está trancada? Então abra a porta para Jesus entrar. Alguém disse que o coração do homem tem uma porta com uma maçaneta apenas do lado de dentro. É necessário abrir a porta. O texto vai dizer que os discípulos estão trancados, com medo, e Jesus entra e chega no meio deles. Mas esse texto foi uma situação inusitada. O padrão do mestre não é fazer assim. O padrão do mestre está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, jantarei com ele, e ele jantará comigo. Abra a porta para Jesus. Abra a porta para aquele que pode cessar a desorientação. Abra a porta para aquele que pode destilar alegria em seu coração. Abra a porta para o único que pode mudar a sua vida. Holmes disse que o mais importante na vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos. E um pastor amigo meu, o pastor Silas, disse: não somos o resultado das circunstâncias, mas somos o resultado de nossas escolhas. O que você escolhe para orientar sua vida?
quem você escolhe para orientar a sua vida. O desafio dessa manhã é que você abra o seu coração e convide Jesus para entrar. Nós vamos cantar. Enquanto cantamos, eu queria desafiar você que está ao alcance dessa mensagem a considerar a abertura de seu coração para Jesus entrar. Talvez você esteja aí numa sala, com o seu celular na mão, talvez você esteja num ambiente com outras pessoas de sua família, que já lhe disseram muitas vezes que você precisa de Jesus. Eu não sei. O que eu sei é que orientação na vida, orientação para a vida, para esta vida e para a eternidade, só tem aqueles que deixam Jesus entrar. Considere isso. Considere abrir seu coração para o Senhor fazer morada. Vamos cantar. Veio este mundo, Senhor Jesus, veio nos libertar. Foi rejeitado, morreu na cruz para nos resgatar. Glória e poder no céu deixou, ingratidão na terra achou. Tudo ele fez, pois nos amou, para nos resgatar. Jesus levou, veio nos libertar. Tudo na cruz ele consumou para nos resgatar. Quem dentre os homens compreendeu todas as dores que sofreu, a condição em que para nos resgatar. Glória, glória, temos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Sempre com terno amor para nos resgatar. Vamos a Cristo em contrição, tendo certeza do perdão, pois Ele estende a sua mão para nos resgatar. Glória,
Amém, amém. Deus seja louvado por estas sublimes verdades que podemos cantar. Então, o desafio permanece. Você, ao alcance dessa mensagem, é desafiado a abrir seu coração para Jesus, deixá-lo entrar e orientar a sua vida. Olhe para Jesus, Ele tem credenciais. Olhe para Jesus, Ele pagou seus pecados na cruz. Olhe para Jesus, siga seus ensinos, sua palavra, e você terá direção para esta e para a vida depois desta também. E a nós outros irmãos em Cristo, membros da primeira de Mesquita ou não, nós somos desafiados neste texto a sermos aqueles que anunciam o Evangelho. Nós não somos salvos apenas para nós mesmos. A salvação que recebemos deve ser compartilhada. E nesse tempo em que as pessoas andam confinadas, elas precisam de uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Aproveite esse tempo, tome seu telefone, ligue para alguém, envie um áudio, uma mensagem, faça uma ligação de vídeo, enfim, use os recursos que Deus põe ao seu alcance, mas não deixe de falar da maravilha que é ter a vida orientada pelo Senhor Jesus, tal como nós a temos. Eu tenho aqui mais alguns motivos de oração. A Carla Michele pede para orarmos em favor da família de Silvânia. Ela acompanhava a irmã Palmira aqui em nossa igreja. Diz que o filho da Silvânia faleceu. Ele tinha fibrose cística. A irmã Iracema pede oração por sua amiga Monique. O pai dela partiu. Vamos orar para o consolo do Senhor sobre a Monique e toda a família. A Cirleia está lembrando que hoje o Pedro faz 13 anos, filho da Patrícia e do Marcão. Então vamos agradecer a vida dele. Eu cheguei aqui hoje e a primeira pessoa que vi foi o João Pedro. Que alegria ver criança aqui, viu? Eu disse, uma igreja sem criança não é uma igreja alegre. Precisa de criança para pular, para brincar, para correr, né? E que bom que pelo menos o João Pedro está aqui. Logo mais, 18 horas, culto infantil, online para as crianças. Muita coisa bacana foi preparada. Eu vi Mônica lá em casa agitada, fazendo as coisas bacanas logo mais. Põe seu filho conectado às 18 horas. Benilton está lembrando que os embaixadores do rei completam 18 anos. Que bacana, alcançaram a maioridade, né? Então, que Deus continue abençoando os nossos embaixadores. A Daniela, esposa do Benilton, pedindo oração pelos bancários. Eles são desses da linha de frente. Mãe Ivone também pedindo oração por Vitória, sua vizinha, que está com depressão. E chegamos a mais ou menos 150 pessoas logadas aí durante a transmissão do culto e louvamos a Deus por isso. Vamos orar? Aí onde você está, curve sua cabeça, feche seus olhos, busquemos a Deus em oração. Senhor, nós queremos te agradecer, porque um dia o Senhor entrou em nossa vida, com graça, com amor, com bondade e com o shalom do Senhor. Obrigado por Jesus que veio a este mundo, morreu, ressuscitou, e isso faz todo sentido para nós, porque pela fé nós o recebemos, pela fé entregamos nossa vida a Ele, e pela fé queremos obedecer seus mandamentos. Que Tu nos ajudes a vivermos sempre olhando para o Teu Filho Jesus e suas orientações, a fim de não nos encontrarmos em nenhum momento desorientados. Pai, eu quero colocar diante do Senhor estas famílias enlutadas aqui,
Monique, Silvânia, gente que tem perdido seu querido filho, pai. Estende, ó Deus, consolo do céu sobre estes corações, que eles sintam a Tua presença lá, que o Senhor faça chegar a eles uma palavra do céu, para confortar o coração dolorido nessa hora. Nós agradecemos pela instituição Embaixadores do Rei, que no Brasil tem décadas, mas aqui nesta igreja completou 18 anos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque tantos meninos têm passado ali e têm sido edificados no Senhor. Alguns deles estão conosco aqui, firmes. Que o Senhor os fortaleça cada vez mais, fortaleça a liderança dos Embaixadores do Rei. Nós rogamos pelos profissionais que precisam ir às ruas, deixar sua casa, o ambiente de segurança, para manter as coisas funcionando. Os profissionais de saúde e especificamente os bancários, conforme mencionado pela irmã Daniele. Ó Deus, que as medidas de proteção sejam eficazes e que no contato com os clientes, ó Deus, eles sejam protegidos pelo Senhor também. Nós rogamos, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida daqueles que estão dentro de casa, deprimidos, como é o caso da Vitória, vizinha da irmã Ivone. Ó Deus, vai lá, ilumina aquele lugar escuro com a luz de Jesus. Abre aquelas portas, ó Deus, adentra aquela casa, aquele coração, e destila ali a alegria, a transformação que só Jesus pode dar. Mas abençoa também os profissionais de saúde que estão a cuidar dela, os remédios, que sejam instrumentos nas Tuas mãos, para que a Vitória experimente a vitória sobre a depressão e possa viver em vitória com a vida nas mãos do Senhor Jesus. Continua conosco como igreja, mantém-nos unidos, com a chama aquecida, que a gente aproveite esse tempo para Te conhecer mais e melhor, que a gente leia mais a Bíblia, que a gente ore mais, e que a gente batalhe essa batalha, ó Pai, com as armas que temos nas mãos, a fim de que o Teu povo seja fortalecido para realizar toda boa obra. Tira, ó Deus, do nosso meio aquela tristeza e enche da alegria do Senhor, que a gente possa usar esse tempo para testemunhar de Jesus e do Evangelho. Continua conosco então, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus, amém e amém. Queremos dizer a você que logo mais 19 horas, estaremos mais uma vez reunidos num culto online, e você é convidado a participar e também desafiar outras pessoas para que participem conosco também. Vamos à bênção araônica e assim encerramos essa transmissão deste culto. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.